Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar hoje mais um vídeo aqui do nosso canal. Fiquei aí um período grande, né? Entre o primeiro vídeo e esse segundo, mas foi porque eu ainda estava adquirindo uma infraestrutura mínima assim para fazer vídeos, né? Também até para pegar um pouco do conhecimento de como é que a gente faz para gravar vídeo para o YouTube. E o assunto que eu queria abordar hoje é justamente aproveitar essa controvérsia recente do Centro Dom Bosco e trazer a partir disso uma reflexão teológica apologética, porque eu acho que esse exemplo do Centro Dom Bosco acaba tendo uma sendo um caso que nos ajuda a refletir bastante, né, do porquê que nós não somos católicos, porquê que nós somos protestantes. E vários canais protestantes, essa controvérsia já tem algumas semanas, né? Para quem não sabe, o Centro Dom Bosco é o principal representante, digamos assim, dessa ala mais tradicionalista dentro do catolicismo. Hoje, no catolicismo romano, você tem basicamente dois grandes movimentos que se subdividem em vários outros movimentos, que é basicamente uma ala mais tradicionalista, que geralmente tende a ter uma posição mais cética em relação ao magistério da Igreja Católica moderna, principalmente do Concílio Vaticano II para cá. E existe essa ala que entende que o magistério que o Concílio Vaticano II ele está em contradição com concílios anteriores da Igreja Católica Romana, né? Principalmente o Concílio de Trento. Então, eles até fazem alguns argumentos do tipo: o Concílio de Trento era infalível, o Concílio Vaticano II não é infalível, então, na contradição entre os dois, é melhor a gente seguir o Concílio de Trento. E eles representam, digamos que, esse espírito pré-Vaticano II do catolicismo romano, né? Então, eles, me parece que lançaram um livro já, em que eles vão apontar que o catecismo, né, de João Paulo II, que é o catecismo oriundo do magistério do Vaticano II, esse catecismo supostamente teria vários erros, e aí eles acabam contradizendo, apontando esse catecismo e o catecismo do Concílio de Trento. Então é basicamente essa controvérsia, né? Obviamente que muitos protestantes apontaram isso como um exemplo da falta de unidade dentro do catolicismo romano, o que é um fato, né? O catolicismo romano hoje é uma religião que, dentro do guarda-chuva da instituição, congrega movimentos com ideias absolutamente contraditórias. Então isso acaba enfraquecendo aquele argumento que os católicos romanos geralmente usam, né? De apelar à unidade da Igreja Católica em oposição à fragmentação do protestantismo. De fato, o catolicismo romano não tem essa unidade que muitos católicos apregam, mas o meu intuito aqui hoje não é nem falar tanto da questão da unidade. Eu queria falar justamente da questão de como essa controvérsia ela demonstra as limitações do paradigma católico romano. Se você é uma pessoa que já teve algum contato com a apologética católica, você com certeza já ouviu argumentos para o catolicismo, principalmente contra protestantes, que dizem que os católicos têm essa certeza epistemológica. O católico ele pode ter uma certeza epistemológica porque ele tem uma regra de fé, ele tem um sistema de autoridade que compreende um magistério infalível, né? Então nós temos o Papa, né? Enquanto os protestantes têm apenas as suas opiniões privadas, a gente vê até muitas caricaturas dizendo que cada protestante é o seu próprio Papa. Nós temos um Papa infalível, né? Nós temos um magistério infalível que nos faz ter certeza de que nós estamos acreditando na doutrina correta, né? Existem muitos argumentos, esses argumentos são feitos de várias formas, mas é geralmente assim que o catolicismo romano é vendido para os desavisados. Porém, a gente vai observar que quando você dá uma olhada mais de perto para a forma como a Igreja Católica Romana funciona, você vai perceber que esse argumento da certeza, ele simplesmente não procede, né? Por trás dele você tem várias camadas de incerteza, e é basicamente isso que eu desejo demonstrar aqui hoje, e a gente vai ver alguns pontos, né, alguns problemas do magistério católico romano e do porquê eles não podem prover, né, para o fiel católico essa certeza que pelo menos é propagandeada, né? Isso é, na verdade, objeto de uma propaganda. Isso faz parte de uma visão muito idealizada de como a Igreja Católica Romana funciona, e esta não é a Igreja real, né? Eu diria que uma das fraquezas da apologética católica romana é justamente essa. Ele geralmente tem uma visão muito ingênua, principalmente da história da Igreja, mas de outras questões também,
e acabam apresentando uma igreja que não existe no mundo real. Ela só existe na mente deles. Então eu preparei aqui uma apresentação de slides para a gente abordar essa questão. E o primeiro ponto é justamente essa questão, né? De que, já que o católico romano ele tem o magistério infalível, então ele pode ter uma certeza que o protestante não tem. O problema desse argumento é que ele ignora que todos nós partimos de uma posição epistêmica falível. Ou seja, a ideia de que a Igreja Católica Romana é a igreja verdadeira e ela tem um magistério infalível que resolve todos os problemas e todas as dúvidas, isso não é uma verdade autoevidente. Essa é uma verdade que alguém precisa chegar a partir de uma investigação. Então, a pessoa que está investigando a questão, ela sempre vai ter que partir do seu próprio julgamento privado e falível, né? O exemplo que eu mais gosto de utilizar é justamente o exemplo de uma pessoa, vamos supor alguém que é ateu, por exemplo. E essa pessoa resolve começar a fazer uma investigação bastante minuciosa sobre as diferentes tradições religiosas, sobre as diferentes religiões, as diferentes igrejas, né? O que essa pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer uma análise de argumentos teológicos, históricos, filosóficos, né? Ficou até repetido ali na apresentação, mas seriam filosóficos, históricos e teológicos. Então, essa pessoa ela precisa confiar na sua própria capacidade de análise. Para ela chegar, por exemplo, à conclusão de que o cristianismo é a religião verdadeira, ela precisa comparar as reivindicações do cristianismo com as reivindicações de outras tradições religiosas. Islamismo, judaísmo, budismo, né? Ou talvez nenhuma religião, talvez o ateísmo, por que não? Então, assim, todas as respostas a essas perguntas, elas partem da nossa capacidade de julgar e, a partir da nossa capacidade de julgamento falível, chegar à verdade. E aí vamos supor que essa pessoa então chega à conclusão de que realmente o cristianismo é a religião verdadeira, né? Que é a conclusão que, obviamente, nós acreditamos ser verdadeira. Porém, aí você tem outro problema. Qual forma de cristianismo, né? Qual forma de tradição cristã? Por que ele vai pressupor que a Igreja Católica Romana é a igreja verdadeira, né? Então ele vai ter que analisar argumentos bíblicos, históricos, teológicos, filosóficos. Mas aí, beleza, ele chega então à conclusão de que o cristianismo tem uma igreja infalível, ou seja, existe uma igreja, uma instituição deixada por Cristo, que é essa instituição infalível, que é o argumento do catolicismo romano. Porém, você não tem apenas a Igreja Católica Romana reclamando ser uma instituição infalível, né? Você tem outras igrejas, você tem, né, várias igrejas orientais, por exemplo, que faziam parte da comunhão da Igreja Católica do primeiro milênio. Algumas delas foram se desligando dessa igreja mais cedo, outras mais tarde. Enfim, você teve ali vários cismas. E elas têm também uma diferente concepção do que é a infalibilidade da igreja, né? A Igreja Ortodoxa Oriental, por exemplo, apela aos concílios ecumênicos. A Igreja Católica Romana vai ter a sua infalibilidade, em última instância, dependente da infalibilidade de um bispo em particular, no caso, o bispo de Roma. Então, assim, ele também vai ter que julgar qual dessas reivindicações é a reivindicação correta. Então, assim, é uma jornada em que você precisa pressupor que o nosso julgamento privado é capaz de chegar à verdade. Por isso eu acho que esse argumento que muitas vezes apologistas católicos usam de que se você não tem uma autoridade infalível lhe dizendo qual é a verdade e você não pode chegar confiavelmente à verdade, ele acaba realmente criando uma espécie de suicídio epistemológico. Porque o ponto de partida é sempre falível, né? A afirmação de que a Igreja Católica Romana é infalível não é em si infalível. Essa é uma afirmação que você, falivelmente, precisa chegar a concluir. E isso levanta justamente o problema. Então vamos supor que depois de toda essa jornada, essa pessoa que acumulou tanto conhecimento, acumulou uma capacidade de análise tão grande, ela entra na comunhão católica romana. Por que de repente essa capacidade de juízo simplesmente precisa ser suplantada? Eu acredito que é isso que muita gente não consegue, né? No caso do Centro Dom Bosco, né, como eles apelam a uma igreja mais antiga, uma tradição mais antiga da igreja, e eles observam, a meu ver, corretamente que a igreja atual ela rompeu com o passado. De fato, não tem como você compatibilizar, por exemplo, a igreja do Concílio de Trento com a igreja do Vaticano II. Eles simplesmente chegam à conclusão a partir de um julgamento privado, utilizando aí os dados da tradição, os dados do magistério passado,
de que o magistério presente rompeu com esse magistério passado. Então, isso é justamente fruto dessa questão, né? Todos nós, no fim do dia, a gente precisa continuar usando a nossa capacidade de julgamento, né? Toda a afirmação de verdade depende, em última instância, da nossa capacidade de discernimento, que é, como eu já falei, uma capacidade de discernimento falível. Mas só porque é falível, não quer dizer que nós não podemos chegar confiavelmente à verdade a partir da nossa capacidade de discernimento. Então, meus amigos, o segundo problema que a gente pode explorar é justamente a questão da pluralidade interpretativa, né? Uma das formas que muitas vezes em debates entre católicos e protestantes que nós vemos é a questão do apelo à tradição. Ou seja, os católicos muitas vezes alegam que a Bíblia não é suficiente, a Escritura não é suficiente porque você tem interpretações divergentes da Escritura, né? Então, logo, nós precisamos de alguma coisa, de alguma outra autoridade que não seja a Escritura, que vai então nos trazer essa interpretação correta. E, obviamente, quando eles falam dessa autoridade, eles vão apelar primeiramente à tradição. Mas essa é a questão. Que tradição é essa? Geralmente é a tradição da própria Igreja Católica Romana. O problema desse apelo à tradição, e aí muitas vezes eu acho que os católicos eles não percebem como os argumentos que eles usam contra o protestantismo, eles se voltam contra o catolicismo, é justamente que a tradição ela também precisa ser interpretada. Ou seja, os mesmos problemas que você pode encontrar em relação à interpretação da Escritura, você também tem em relação à tradição. Você tem divergências interpretativas, você tem muita dúvida sobre a autenticidade, né? Muitos católicos apelam à tradição, geralmente usando como fonte os pais da igreja, né, ou documentos antigos. Mas quem está um pouco familiarizado com a patrística, né, e com a crítica textual, sabe que ao longo da história, muitos teólogos importantes, inclusive, você pega, por exemplo, os teólogos escolásticos, acreditaram em vários documentos que eram espúrios. Séculos depois, foi comprovado que esses documentos eram falsificações. Alguns desses documentos, inclusive, foram extremamente importantes para a elaboração de doutrinas como, por exemplo, a ideia do papado, né? Nenhum historiador sério duvida, por exemplo, que os pseudo-decretos de Isidoro exerceram alguma influência na mentalidade ali do fim da Idade Média a respeito da jurisdição do bispo de Roma. E você tem outros problemas, além da questão das divergências interpretativas, ou seja, você não tem uma tradição uníssona, você também precisa interpretar o que se chama de tradição também, a questão da autenticidade, você tem um problema que é a delimitação do que é a tradição da igreja. A Igreja Católica Romana, ela nunca produziu um cânon da tradição. Isso é uma coisa extremamente interessante, né? Porque quando alguém apela à Escritura, por exemplo, nós temos ao menos definido o que é a Escritura. A gente está apelando a um conjunto de livros que a gente considera inspirados. No caso da tradição, isso simplesmente não existe. Nunca houve qualquer esforço da Igreja Católica Romana, supostamente infalível, para delimitar o que é o que não é tradição. Afinal, quais são as proposições, quais são os artigos de fé, quais são todas as doutrinas que nos foram legadas pela tradição? Isso é especialmente importante no caso daquelas pessoas que entendem que a tradição é um suplemento revelacional à Escritura, né? Ainda hoje, principalmente no ambiente apologético, muitos católicos vão defender que muitos ensinos dos apóstolos foram preservados apenas oralmente. Então a tradição funcionaria como um suplemento às escrituras, é o que a gente chama de teoria das duas fontes. O problema é que nunca foi dito exatamente delimitado. Beleza, quais são esses ensinamentos? Geralmente quando você debate esses assuntos com católicos, eu sempre gosto de perguntar, né? Tá, quais são os ensinamentos? Quais foram as parábolas que não foram escritas sobre Jesus, mas foram preservadas pela tradição oral? Quais são esses artigos de fé? E geralmente isso não é definido. Então isso acaba transformando o apelo à tradição num apelo vazio, né? Que é justamente essa ideia de tradição oral suplementar. Mas o outro problema é que você não tem dentro da Igreja Católica Romana hoje sequer um consenso sobre o que é a tradição no sentido formal. Ou seja, qual é o método da tradição. Isso que eu acabei de falar da tradição oral suplementar, principalmente entre teólogos católicos modernos que acabam aderindo à teoria do desenvolvimento da doutrina, eles acabam apelando a um novo tipo de tradição, que é a tradição viva. Ou seja, geralmente esses teólogos eles não afirmam que a tradição é um veículo independente das escrituras da revelação dada aos apóstolos, mas eles vão afirmar que a tradição é como um organismo que cresce, que muda ao longo do tempo, né? Que vai se desenvolvendo. Então são duas formas, são duas concepções do que é a tradição completamente diferentes.
e você também não tem uma definição magisterial clara sobre qual delas é a forma de tradição correta, né? Inclusive, eu costumo dizer que isso é uma prova cabal de que a Igreja Católica Romana não é uma igreja infalível, né? Porque, historicamente, na maior parte do tempo, a Igreja Católica Romana apelou a essa ideia de uma tradição histórica suplementar às Escrituras, principalmente no período ali da Reforma, né? E quando ficou muito difícil defender muitas doutrinas católicas romanas a partir da história, usando esse tipo de conceito de tradição, eles pularam para a tradição viva, ou seja, hoje em dia você vê teólogos admitindo candidamente que muitas das doutrinas católicas, como infalibilidade papal, dogmas marianos como a Imaculada Conceição, a Assunção de Maria, eles simplesmente não eram cridos de forma explícita por cristãos de vários séculos, né? Eles não têm nenhum problema em admitir isso. Algo que, por exemplo, os teólogos católicos do Concílio de Trento, com certeza, teriam um problema em admitir. Então você tem uma divergência do próprio método, né? A própria igreja, ao longo da história, mudou a regra do jogo, justamente da questão do método da tradição. Geralmente, quando você aponta essas dificuldades da tradição, o que os católicos vão fazer é apelar ao magistério. E aí que eu acho que realmente é onde está a verdadeira divergência entre o protestantismo e o catolicismo. O catolicismo, ele utiliza o que nós gostamos de chamar de sola ecclesia. Apesar de os católicos dizerem que eles têm um sistema tripartite de autoridade, né? Você tem a escritura, a tradição e o magistério, sem haver entre eles nenhum tipo de subordinação e hierarquia, eu acredito que funcionalmente, na prática, não é assim que funciona. Porque, por exemplo, né, quem interpreta a escritura? O magistério. Quem identifica a escritura? O magistério. Quem interpreta a tradição? O magistério. Quem pode identificar a tradição? O magistério. É como se nós disséssemos o seguinte: você tem uma autoridade A e uma autoridade B, mas a autoridade A só pode dizer aquilo que a autoridade B diz que a autoridade A diz. Ou seja, em termos práticos, é óbvio que existe aí uma subordinação de autoridades. É óbvio que existe uma hierarquia de autoridades em que a igreja, nesse caso, ocupa uma posição suprema. Afinal, a escritura não fala por si mesma, a tradição não fala por si mesma. A única que fala por si mesma é a própria igreja, né? Porém, esse apelo ao magistério, especialmente quando se trata da tradição, ele acaba falhando justamente por causa desse problema da identificação. O magistério nunca delimitou o que é a tradição. E também você não tem um corpo autorizado de interpretações da tradição. O magistério ele define alguns dogmas, só que ele não traz uma interpretação exaustiva das proposições que fazem parte da fé, do depósito da fé, que teriam sido legadas para nós apenas através da tradição católica. Então, amigos, o terceiro problema que a gente vai abordar é justamente o apelo ao magistério infalível, né? Então, quando a gente aponta todas essas incertezas, né, esses problemas do apelo à tradição, a questão da interpretação bíblica e tal, geralmente na argumentação com os católicos, tudo acaba num apelo ao próprio magistério, ou seja, naquele famoso argumento "minha igreja disse". Né? A questão é, será que esse apelo ele é tão simples assim como muita gente coloca? E aí que está o problema. Eu tenho um artigo escrito no meu blog Respostas Cristãs que eu recomendo fortemente que vocês leiam, que o título dele é justamente esse: o magistério da Igreja Católica Romana é suficiente? Nesse artigo eu documento, baseado no livro do Cardeal Dulles, né? O Cardeal Dulles foi um cardeal extremamente importante. Se não me engano, ele participou do Concílio Vaticano II, posso estar enganado, mas acho que sim. E ele escreveu um livro sobre o magistério, né? Como o magistério da Igreja Católica Romana funciona. E ele aponta algumas verdades bastante inconvenientes, justamente sobre o fato de que o magistério também precisa ser interpretado. Apesar do magistério ser, entre aspas, o intérprete autorizado e final da Igreja de Roma, ele também sofre desses problemas de você ter muitas divergências interpretativas. O caso que eu exploro mais detalhadamente lá no artigo é justamente a questão do Concílio Vaticano II. O cardeal Dulles ele documenta que tanto o João Paulo II, o Papa João Paulo II, como o Papa Bento XVI, eles participaram do Concílio Vaticano II, o João Paulo como cardeal, né, como bispo, e o Bento XVI como consultor teológico, só que eles tinham interpretações diferentes do magistério. E isso é uma questão bem importante aqui para o que a gente está abordando.
Você veja que homens, que são homens obviamente teologicamente bastante capazes, que participaram do próprio concílio, eles próprios não tinham uma visão uníssona do que o concílio ensinou, né? Inclusive o cardeal Dulles, ele demonstra, por exemplo, que o Bento XVI ele não só tinha uma interpretação divergente, como ele mudou a própria interpretação dele ao longo da vida, né? Ele estava lá participando das reuniões, né, das sessões, mas ele próprio ao longo da vida mudou essas interpretações, né? Então aí fica justamente essa questão. Se homens como eles, que tinham uma posição epistemológica extremamente privilegiada, eles estavam participando do evento, né? Se eles não conseguem chegar a um acordo, imagine você, por exemplo, os fiéis leigos, as pessoas comuns, né? Que também vão precisar interpretar essas palavras. Um outro exemplo que a gente viu também recentemente foi justamente a questão do papado do Papa Francisco. E você via como cada documento, né, aquele documento, por exemplo, da questão da bênção aos casais gays, aquele documento Amoris Laetitia, que falava sobre abriu ali a possibilidade de distribuição da comunhão para pessoas que estavam em uniões irregulares, e muitos outros, né? Tudo que o Papa Francisco falava era sempre carregado de ambiguidade, você sempre tinha diferentes alas interpretando de formas absolutamente antagônicas, né? Você sempre tinha uma ala mais progressista da igreja interpretando de uma forma, uma ala mais conservadora interpretando de outra, e assim, e isso é o magistério. Esse é o magistério que supostamente vai dar certeza e que os católicos vão apelar para dizerem que eles não. Eles têm certeza absoluta. Mas eles não podem ter certeza nem do próprio magistério. E isso levanta uma outra pergunta, né? Ainda naquele argumento de que você precisa da interpretação infalível. A questão é justamente essa. Quem vai interpretar infalivelmente o magistério, né? Nesse processo de interação do fiel com a autoridade da igreja, esse processo não acontece no vácuo. Existe um processo também de interpretação a ser feita. E aí, se você continuar defendendo que você precisa de uma autoridade infalível para dizer qual que é a interpretação infalível, você vai levar uma regressão infinita, o que é uma impossibilidade lógica, né? Então, ainda nessa questão da interpretação, do apelo ao magistério falível, tem um outro problema ainda grave. Da mesma forma que a Igreja Católica Romana não tem um cânon da tradição, ela também não tem um cânon da infalibilidade. Os teólogos católicos, eu até citei alguns aí, o Sullivan, o Schatz, por exemplo, o professor Tierney, né? Eu acabei de citar também o Dulles, todos eles documentam um fato bastante desconcertante, que é justamente de que não há um consenso de quais foram, por exemplo, todas as declarações ex-cátedra dos papas ao longo da história. Simplesmente ninguém sabe qual é a lista exata. E a igreja ela nunca produziu, ou sequer tentou produzir uma lista. Então você imagina, se você tem um magistério infalível, seria muito óbvio isso, não? A primeira coisa que você deveria se preocupar é em facilitar a identificação de quando a igreja está falando infalivelmente. Mas você não tem, ao longo da história, uma fórmula fixa para definir quais são esses documentos. O consenso hoje existe apenas em 2 casos, né, em que todo mundo concorda que realmente foram declarações ex-cátedra, que é justamente a definição do dogma da Imaculada Conceição no século XIX e a definição do dogma da Assunção no século XX. Todos os outros casos, há divergências, existem tantas listas quanto há teólogos. Eu trouxe até uma citação do professor Tierney, que está justamente no livro dele sobre as origens da infalibilidade papal. Inclusive, é um dos vídeos que eu vou fazer. Essa obra, né, o professor Tierney é um professor, é um medievalista católico, né, então ele tem um grande reconhecimento acadêmico. E a obra dele sobre a origem da infalibilidade papal é considerada até hoje a principal obra sobre essa questão. Ele analisa justamente a origem desse dogma do ponto de vista histórico, né? E bem na introdução, uma das críticas que ele faz justamente à questão da infalibilidade é essa arbitrariedade nos apelos ao que é ou não infalível. Assim, ele diz justamente, por não ter uma lista canônica de declarações infalíveis, cada teólogo acaba produzindo a sua própria lista, e essa lista do que é ou não infalível, ela é feita ao bel prazer do teólogo, ou seja, se o teólogo não concorda com o ensino antigo da igreja, ele simplesmente resolve essa dificuldade como? Dizendo que esse ensino não era infalível. E é isso que a gente vê também no ambiente apologético, né? Sempre que você aponta uma contradição entre a Igreja Católica do passado e a Igreja Católica do presente,
A primeira defesa é justamente falar, aquele ensino não era infalível, né? E o problema é que isso acaba tornando o próprio apelo ao magistério infalível um apelo vazio. A citação diz o seguinte: a única regra de interpretação consistente que podemos ter certeza de encontrar é esta. Sempre que um teólogo discorda de algum ensinamento antigo ou de nova determinação de um papa, ele achará boas razões teológicas para decidir que aquele pronunciamento papal foi não infalível. Então, e ele inclusive ele acaba trazendo alguns exemplos, né? Ele fala do caso do sílabo de erros. Esse documento chamado sílabo de erros ele é bem interessante. Eu até recomendo que vocês dêem uma pesquisada depois. Ele é um documento do século XIX em que o Papa da ocasião ele denuncia os erros da modernidade. E entre esses erros da modernidade, ele fala justamente de questões como liberdade religiosa, ecumenismo, liberdade de consciência, enfim, esses valores mais modernos, né, que apelam justamente a essa liberdade do indivíduo. O problema desse documento é que ele se contradiz, ele se choca diretamente com o ensino do Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, a gente já tem um louvor da liberdade de consciência, a gente já tem uma defesa da liberdade religiosa, a gente já tem uma defesa do ecumenismo, né? Inclusive a relação da Igreja Católica Romana com o protestantismo, por exemplo, muda substancialmente. Enfim, você tem um ensino diametralmente oposto. Diametralmente oposto. E uma das coisas que o professor Tierney ele documenta é justamente o seguinte, que até o início do século XX, muitos teólogos consideravam o sílabo de erros uma declaração ex cathedra. Para eles ali foi o Papa teve uma intenção de definir para todas as eras o que era o ensino católico sobre aquelas questões. Só que, com o passar do século XX, a gente sabe que a Igreja Católica Romana ela foi se rendendo à modernidade. E ela foi cada vez mais abraçando esses valores liberais, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Na medida em que a Igreja ela foi abraçando esses valores liberais, ela foi mudando de opinião, os teólogos foram mudando de opinião sobre o sílabo de erros. Cada vez mais começou a prevalecer a opinião de que o sílabo não era um documento infalível, não era um exercício do magistério extraordinário infalível. Até que o professor ele diz que até mais ou menos 1967 você ainda tinha algumas vozes que consideravam o sílabo um documento infalível, uma declaração infalível, e essas vozes praticamente deixaram de existir depois de 67. E o que mudou justamente de 67 para cá, né? Foi justamente o Concílio Vaticano II. Ou seja, enquanto você não tinha a igreja abraçando essa ideia, a gente podia dizer que aquele documento ensinava algo que era a fé da igreja. A partir do concílio, você já não pode dizer mais. Isso leva a uma situação em que o fiel hoje ele não tem certeza do que é o ensino da igreja. Se você não tem uma clareza sobre o que é um ensino irreformável daquilo que é um ensino reformável, você não pode afirmar com certeza o que a igreja de fato ensina hoje. Uma outra questão que muita gente coloca, o Concílio Vaticano I ele traz alguns critérios. Eu não vou discutir isso hoje, vou discutir no nosso vídeo sobre a infalibilidade papal. Mas esses critérios, o próprio cardeal Dures, ele diz que eles são muito ambíguos, e eles são de difícil aplicação antes do século XIX. Essa distinção que existe hoje entre magistério ordinário e magistério extraordinário, o ensino público dos papas e o ensino privado, são caracterizações, são categorias, são distinções que você não tinha na maior parte da história. Quando alguém apelava à autoridade dos papas em séculos anteriores, as pessoas não tinham essas distinções em mente. Por isso que é tão difícil você determinar, antes do século XIX, quais foram as declarações papais ex cathedra que realmente foram infalíveis. Então, você tem justamente isso. Você tem esse problema do apelo ao magistério. Por quê? Mais uma vez, você não tem uma lista infalível das declarações infalíveis ex cathedra. Quando você fala, por exemplo, de concílios, é interessante saber que o cardeal Dulles ele traz essa incerteza também para a questão dos concílios. Por exemplo, hoje muita gente acha que é fácil dizer quais foram os concílios ecumênicos. Só que para que um concílio adquirisse um caráter ecumênico, isso muitas vezes levava séculos. Você tinha séculos e séculos de discordância sobre a ecumenicidade de certos concílios. Eu vou dar um exemplo. Concílio de Florença. O Concílio de Florença é hoje considerado pela maioria dos teólogos católicos como um concílio ecumênico. Porém, durante séculos a igreja francesa, influenciada pelo galicanismo, não considerava o Concílio de Florença um concílio ecumênico. Então, assim... E tem um outro problema também que o cardeal Dures aponta aqui no artigo que eu falei, eu trago a documentação. Ele diz assim que até mesmo
a gente, além de você não ter uma lista canônica de declarações ex cátedra dos papas, nós também não temos uma lista canônica dos concílios ecumênicos. Geralmente, quando você vê essas listas que são expostas em artigos apologéticos, elas são produzidas por teólogos. Elas não são fruto de uma decisão magisterial. Mas se já não bastasse você ter uma lista canônica dos concílios ecumênicos, você tem um outro problema também. Nem tudo que um concílio ecumênico ensina é infalível. Isso é uma distinção que o cardeal Dures faz. Por quê? Porque você tem muitas contradições, né? Uma contradição que é bastante estudada é justamente do concílio de Constância. O concílio de Constância foi um concílio que acabou com o cisma, né, que houve na Igreja Católica Romana, ali no século XV, em que você tinha 3 papas ao mesmo tempo reclamando ser o papa verdadeiro e ninguém tinha como dizer quem era o verdadeiro papa. Aí qual que foi a solução? Eles tiveram que fazer um concílio e tiveram que elevar o concílio acima dos papas. E o concílio então decidiu quem era o papa verdadeiro. O problema é que esse concílio ele foi fortemente influenciado por um movimento que era o movimento conciliarista. Esse movimento ele basicamente diz que o concílio está acima do papa. A autoridade final, a autoridade, o órgão máximo da autoridade magistral da igreja não está no papa, mas sim no concílio. O que obviamente contradiz diametralmente o ensino do Concílio Vaticano I que iria ocorrer lá no século XIX. O problema é que esse decreto está lá. Ele é um decreto conciliarista e ele faz parte de um concílio ecumênico. Só que para você higienizar o passado, você também cria essa outra camada de certeza, ou seja, nem tudo que um concílio ecumênico do passado ensinava era infalível. Existiam ensinamentos falíveis também, né? E você também, assim como nos demais casos, não tem nenhum tratamento exaustivo para dizer exatamente o que é e o que não era. Assim, essa falta de definição, né? Essa falta de autodelimitação do magistério da Igreja Católica é realmente assim, isso cria várias camadas de certeza, isso cria várias camadas de dúvida que realmente são muito complicados, né? Porém, assim, essa defesa do catolicismo romano, principalmente quando a gente aponta as contradições, apelando a essa questão da infalibilidade, ela acaba que no universo concreto tendo pouco resultado. Justamente porque o católico ele não deve obediência apenas ao magistério extraordinário e falível. Ele também deve obediência ao magistério ordinário. E aí quem falou sobre isso foi o Papa Pio XII, e o próprio catecismo da Igreja Católica afirma isso, né? Que os católicos eles também precisam assentir aos ensinamentos do magistério ordinário, que geralmente é feito através de encíclicas. Isso é importante porque tem muita gente que acha que, assim, que o católico ele pode simplesmente sair ao seu bel prazer falando o que ele vai ou não obedecer. Ou seja, eu vou obedecer tal ensinamento porque isso aqui é infalível. Eu não vou obedecer outro porque aquele não é infalível. E foi basicamente essa postura que eu vi muitos católicos tradicionalistas tomarem em relação a essa controvérsia do Centro Dom Bosco. Eles justamente alegavam que o Concílio de Trento, como ele era infalível, então esse a gente obedece. O Concílio Vaticano II a gente pode desobedecer porque ele não é infalível. Bom, ainda que isso fosse verdade, não é isso que o magistério da igreja ensina. Você deve obediência a ambos. É óbvio que existe ali uma distinção dos tipos de assentimento que você dá, mas no universo concreto, na vida prática, para o fiel comum, dá no mesmo, né? Você tem que obedecer em ambos os casos, né? Inclusive, não só o Papa, mas inclusive o bispo de uma diocese ou até o pároco da sua igreja, né? Outra questão também que se alega é que o Concílio Vaticano II ele não seria um concílio infalível, porque ele seria um concílio apenas pastoral. E, de fato, ele foi um concílio pastoral. Mas isso é um argumento bastante falacioso, porque ele não foi apenas um concílio pastoral, né? Ele tem constituições dogmáticas, né? Você teve ali constituições que visavam dogmatizar a visão da igreja a respeito de uma série de questões, a respeito da palavra de Deus, a respeito da relação da igreja com a tradição. Você tem ali constituições dogmáticas sobre a natureza da igreja, sobre a eclesiologia. Você também tem questões que falam da moral, né, como a gente já falou, que falam de questões soteriológicas, como a salvação fora da igreja, questões que falam justamente da relação da igreja com o mundo moderno, enfim. Você tem uma série de definições dogmáticas. Então, esse argumento de que o Concílio Vaticano II ele é dispensável e a gente assente, né, a gente segue se quiser, simplesmente, isso é totalmente paradoxal. Assim. Isso é uma postura, eu diria que você está basicamente usando um paradigma protestante para abordar a questão da igreja. Então, cabe aqui a gente abordar de uma forma mais completa essa questão das contradições do magistério, né? Nessa questão do CDB,
eles realmente têm razão num ponto. Você tem uma contradição. Eu acho que qualquer pessoa que não esteja muito envolvida com nenhum dos lados dessa controvérsia reconhece que assim, o que a Igreja Católica Romana ensinava até o século XX e o que o Vaticano II passou a ensinar não são compatíveis. Existe até um esforço, né, a chamada escola da hermenêutica da continuidade, para tentar compatibilizar essas contradições, mas eu acho que eles acabam não indo muito longe, né? O problema do CDB e de outros católicos é que eles, por terem uma visão bastante romantizada, ingênua, idealizada da Igreja Católica Antiga, eles se esquecem que essa não é a primeira ruptura da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana ela é marcada por uma série de rupturas. Ou seja, você tem uma série de doutrinas que a Igreja foi, ao longo dos séculos, definindo como parte do depósito da fé, que não encontram apoio na tradição antiga, né? Que não tem apoio histórico, não tem apoio bíblico nem histórico. Só para citar, a gente pode falar dos três dogmas mais recentes. Não é por acaso que eles são mais tardios, né? A Imaculada Conceição, a Infalibilidade Papal, a Assunção de Maria. Eu vou fazer vídeos detalhados sobre cada um desses, tá? A gente vai ver a questão patrística, a evidência histórica, enfim. Eu já tenho artigos no meu site, para quem quiser, já seria até bom ler lá, né? Mas a gente vai fazer vídeos também. Vamos transformar tudo isso em vídeo para melhorar a divulgação desse conhecimento, né? Mas você tem as contradições mais recentes. E, inclusive, uma delas foi justamente a pena de morte. A Igreja Católica Romana, até, sei lá, 15, 20 anos atrás, ela tinha um ensino sobre a pena de morte. O que ela ensina hoje é algo totalmente oposto. Inclusive, tem um artigo recente no meu blog sobre a pena de morte. Eu vou fazer vídeo também, mas eu recomendo muito que vocês leiam o artigo. O artigo é baseado num livro escrito por um filósofo católico, em que ele documenta de uma forma assim cristalina que a tradição da igreja cristã, desde sempre, defendeu a aplicabilidade da pena de morte. E quando chegou agora no século XXI, a igreja afirmou e definiu que a pena de morte é incompatível com a dignidade humana, né? Enquanto você tem pais da igreja, doutores da igreja, papas, todos eles ensinando que a pena de morte era aplicável e usando o argumento da justiça retributiva, né? Uma das razões pelas quais nós poderíamos aplicar a pena de morte é porque existe uma demanda da justiça retributiva. Outra questão é a salvação fora da igreja. Eu gosto dessa questão da salvação fora da igreja porque, para mim, ela é um ótimo exemplo de como a Igreja Católica Romana muda o ensino sem dizer que está mudando as coisas. Inclusive, tem uma série de artigos no blog só sobre a salvação fora da igreja. Por que a gente explora tanto esses casos, né? Não é porque a gente está especialmente interessado na opinião da Igreja Romana sobre essas questões, mas é principalmente porque elas documentam de uma forma muito clara e, na minha opinião, irrefutável, as contradições, né? De como a Igreja Católica Romana, ao longo da história, ela muda suas doutrinas. E essa questão da salvação fora da igreja é interessante porque o slogan, né, não há salvação fora da igreja, continua. A igreja continua afirmando, não há salvação fora da igreja. Mas o significado que ela atribui a esse slogan hoje é completamente diferente do passado, né? Ali, mais ou menos, nos idos do Concílio de Florença, no período do século III da Bula Una Santa, o que era, como é que se entendia isso? Como é que todos os teólogos, né, pelo menos a esmagadora maioria dos teólogos ao longo da história, entenderam essa ideia de que não há salvação fora da igreja? Eles entenderam que, os teólogos católicos romanos, obviamente, eles entenderam que se você não está dentro, se você não está ligado à Igreja Católica Romana pelos sacramentos, se você não está submisso ao pontífice romano, ao Papa, você simplesmente não é salvo. Aí você tem o Concílio Vaticano II ensinando o quê? Que não. Que você pode ser salvo até mesmo sem ter fé explícita em Jesus Cristo, né? Até mesmo um muçulmano, um ateu, alguém que não tem fé em Jesus pode ser salvo. Inclusive, um dos debates recentes que a gente vê na YouTubosfera, se é que existe essa palavra, apologética lá nos Estados Unidos, foi justamente essa questão, né? De se cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus. A Igreja Católica defende hoje que sim, que eles adoram o mesmo Deus. Só que essa proposição, ao longo da história, teria sido condenada por todos os papas, né? Os papas, com certeza, não concordariam com a ideia de que muçulmanos e cristãos adoram o mesmo Deus, até porque os muçulmanos não têm uma compreensão trinitária de Deus. E aí você tem a questão da liberdade religiosa, de consciência e comunismo, que eu já falei, mas enfim, você tem esse processo de mudança da doutrina através da reinterpretação. E aí eu trouxe uma citação do Raymond Brown, que é muito importante. Raymond Brown, para quem não sabe,
Quando se fala em erudição bíblica católica, ele é o principal nome, ele é considerado o maior erudito bíblico do catolicismo romano do século XX. Ele traz essa nota de rodapé em um livro que ele contribuiu, que ela é bem interessante, que diz o seguinte: essencial para uma interpretação crítica dos documentos da Igreja é a percepção de que a Igreja Católica Romana não altera sua posição oficial de forma direta. As declarações passadas não são rejeitadas, mas são citadas com elogios e depois reinterpretadas ao mesmo tempo. É justamente isso, né? Ninguém vai chegar e falar assim: gente, estamos mudando a doutrina. Estamos trazendo uma doutrina diferente do que foi ensinado no passado. Mas você muda a interpretação. E aí que está a linguagem saboada, né? Quando você muda a interpretação, ao mudar a interpretação, você muda a própria substância da doutrina, que foi justamente o que aconteceu com a pena de morte e a salvação fora da igreja, né? O problema de tudo isso é que esse processo de vir interpretar o passado, essa capacidade que o magistério presente tem de reinterpretar o passado, isso cria uma situação de uma instabilidade da doutrina, porque isso faz com que você não consiga responder confiavelmente a seguinte pergunta: qual era a doutrina da igreja sobre tal questão? Né? Se as pessoas tiveram uma visão no passado, você teve uma afirmação dogmática, e teólogos, papas, leigos, durante séculos interpretaram essa afirmação dogmática de uma forma, e a igreja hoje ela pode simplesmente reinterpretar essa afirmação, o que se segue? Se segue que o católico hoje não pode ter certeza. Ele não tem certeza se o que ele acredita ser hoje o real significado de uma doutrina vai ser daqui a 2 ou 3 séculos. Pode ser que daqui a 2 ou 3 séculos, ou mais, o que se entende por uma doutrina hoje como católica romana seja algo substancialmente diferente. E esse processo de reinterpretação, meus amigos, ele está acontecendo pós-Vaticano II em várias frentes. Se você falar, por exemplo, a questão da Eucaristia, até mesmo a questão da Eucaristia está em processo de reinterpretação. A própria missa nova, né, a missa do Paulo VI, ela já tem uma ênfase diferente, ela já não tem uma ênfase tão sacrificial quanto a missa tridentina. Ela já tem uma ênfase mais na missa, no aspecto comunitário da Eucaristia. E você tem teólogos que foram bastante influentes, por exemplo, no Concílio Vaticano II, como Karl Rahner, que eles defendiam, né, uma reinterpretação da doutrina da Igreja sobre a Eucaristia. Recentemente eu li um livro do cardeal Kasper, justamente sobre a questão do papado. E ele defende, e ele inclusive cita o Ratzinger em apoio a ele, uma reinterpretação da doutrina do papado que foi exposta no Concílio Vaticano I. O Concílio Vaticano I traz o Papa como uma espécie de monarca absolutista infalível. E isso hoje seria um entrave muito grande, por exemplo, para uma reunião ecumênica com a Igreja grega. Então, o cardeal Kasper defende justamente o quê? Que a gente tem que reinterpretar o Concílio Vaticano I, usando uma chave menos absolutista, deslocando para uma ênfase mais colegial, e assim permitir, por exemplo, que seja superada essa dificuldade com a Igreja grega e permita uma reunião com a Igreja oriental. Então você percebe, isso está acontecendo em relação à doutrina do purgatório. O purgatório na Idade Média era um inferno temporário. Hoje o purgatório é um lugar de felicidade, um lugar de santificação, não é mais um lugar que tem um aspecto jurídico penal muito forte. Então, assim, é assim que as contradições elas vão surgindo. Existe uma linguagem muito ensaboada que tenta esconder essa mudança da doutrina, mas a doutrina ela está sendo alterada. Não se utiliza o termo alteração, mas ela está sendo reinterpretada. E, de fato, realmente os grupos tradicionalistas, quando eles observam esse processo e veem nesse processo uma ruptura com o passado, eles realmente estão corretos nessa suspeita. Mas vamos então ao sexto problema, que eu acho que já ficou muito claro para todo mundo, é justamente a questão da improdutividade do magistério. Né? O que a gente viu? A gente viu que esse exercício da infalibilidade do magistério, embora não haja um consenso sobre a lista, né, sobre o que é, o que não é infalível, existe um consenso de que o magistério extraordinário infalível é algo excepcional, é algo extremamente excepcional, né? É algo extremamente raro. Isso faz com que o exercício da infalibilidade se restrinja
a uma gama muito diminuída de ensinamentos da igreja. Qual que é o problema disso, né? Qual que é a ideia de um magistério infalível no primeiro lugar? É justamente a ideia de que você vai garantir que a igreja esteja nos trilhos, né? Que a igreja sempre esteja no ensinamento correto. O problema é que ele é tão restrito, né? Ele é tão excepcional, que ele acaba não cumprindo a função para a qual ele existe. Na minha opinião, isso é uma contradição eterna do sistema católico romano. Você tem um magistério infalível, só que ele é muito improdutivo. Por ser muito improdutivo, ele simplesmente não consegue garantir que as pessoas tenham a crença correta. E isso somado a todas as outras camadas de certeza que a gente já trouxe aqui, né? Você tem, por exemplo, casos de dogmas mesmo. Você pega o caso da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição foi definida no século XIX. Até o século XVIII, o cardeal Yves Congar, por exemplo, ele fala sobre isso no livro dele sobre tradições, que ele documenta que a maioria dos teólogos não tinha ainda uma certeza, não tinha ainda uma concordância sobre o dogma da Imaculada Conceição. Aí você faz a seguinte pergunta: qual é o sentido de você ter um magistério infalível que deixa as pessoas, que deixa a igreja durante séculos, na verdade, durante mais de milênio? A gente está falando de 17, 18 séculos. A igreja fica 17, 18 séculos sem ter acesso à doutrina correta, né? Que magistério infalível é esse que deixa a igreja no erro durante tanto tempo? Qual é a lógica de você ter um magistério que mantém a igreja da doutrina correta, mas a maior parte do tempo ele simplesmente não produz a doutrina correta? É a mesma coisa de você falar assim: nós temos um corpo de bombeiros para, em caso de incêndio, salvar as pessoas que estão em perigo. Aí você tem um incêndio, chama o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros chega 30 dias depois. Para que serve o corpo de bombeiros? Para nada. Depois de 30 dias, o incêndio já aconteceu, já causou o dano que tinha que causar e ninguém foi salvo. Então, assim, essa improdutividade do magistério, na minha opinião, é um argumento muito convincente contra a ideia de que a igreja romana é um magistério infalível. Eu argumentaria que se Deus realmente tivesse operado sob esse paradigma, e aí eu acho que é importante a gente distinguir que essa não é uma necessidade lógica. Eu vejo muitos católicos romanos tratando o magistério infalível da igreja romana como uma necessidade lógica, ou seja, Deus necessariamente teria que ter operado dessa forma. Não, isso é você querer limitar Deus a uma das formas de operação. Eu acho que Deus poderia ter operado dessa forma, mas para a gente saber realmente qual foi o paradigma, qual foi a forma de relacionamento com a igreja que Deus adotou, a gente precisa olhar para os dados da Escritura, para os dados da história. E quando a gente olha para os dados da Escritura e os dados da história, fica muito difícil você manter que Deus realmente deixou qualquer magistério infalível depois dos apóstolos, né? Mas se Deus tivesse escolhido essa forma de operação, certamente a igreja romana não seria o candidato, né? Porque ela é tão improdutiva, né? Ela é tão minimalista na sua capacidade de trazer clareza, né? Que ela simplesmente não consegue cumprir o propósito para o qual um magistério infalível deveria existir em primeiro lugar, né? Então, além da falta, outro tópico também, além da falta de definição quanto à tradição que a gente já falou, também não há interpretação bíblica infalível. Não há tradição infalível ou isso é infalível. Isso aqui eu fiz questão de colocar porque é o seguinte: você vê muitos católicos falando nisso, né? Quando a gente interpreta a Bíblia, nós temos a igreja. Vocês só têm a opinião de vocês, não sei o quê, aquela história toda. O problema é que, quando você vai ver, a igreja católica romana, ela nunca produziu nada que você poderia chamar de interpretação bíblica infalível. O máximo que ela conseguiu fazer foi o seguinte: ela definiu certos dogmas e você não pode interpretar uma passagem bíblica de forma contraditória com aquele dogma. Mas isso, por si só, sequer diz qual é a interpretação bíblica daquelas passagens. Ou seja, você tem N formas de interpretar uma passagem bíblica, supondo, né? Você não pode interpretar da forma que contradiz o dogma. Mas isso não diz exatamente qual é, unisonamente, ou seja, singularmente, qual é a passagem, qual é a interpretação correta. Então, quando você olha, por exemplo, comentários produzidos por católicos romanos, geralmente são comentários produzidos por teólogos. A mesma coisa a questão da tradução da Escritura. Se você tivesse um magistério infalível, uma das coisas mais importantes que poderia ter é você ter uma tradução infalível da Escritura. Você não tem nada disso também, né? Você não tem um comentário bíblico infalível, não tem uma tradição bíblica infalível, não tem uma versão bíblica infalível, você não tem nada disso. Então, quando você lida com a Escritura de um ponto de vista católico romano,
o processo é o mesmo em qualquer igreja, né? Você tem teólogos, tem os mestres, né? Que são responsáveis por estudar a Escritura e por, de alguma forma, influenciarem as discussões da igreja cristã a respeito da interpretação bíblica. Então, realmente, fica difícil você acreditar. Eu faria o seguinte argumento: eu não acredito que Deus deixou um magistério infalível pós-apostólico. Porém, se ele tivesse deixado, certamente o magistério católico romano, diante de todos esses problemas, não seria o magistério ordenado pela providência divina, né? Essa questão da necessidade de um magistério infalível, eu acho que tem uma discussão que é importante a gente fazer, é que geralmente as pessoas que têm uma alta visão da igreja, eu acho que elas têm uma baixa visão da providência divina. O que acontece? Quando você delimita Deus dessa forma, ou seja, para que Deus garanta que a igreja nunca deixe de existir, como nós protestantes acreditamos, diferente de algumas caricaturas católicas, nós não afirmamos que a igreja cristã, né, deixou de existir ao longo da história, que ela deixou de existir no século I e só voltou a existir no século XVI. Isso é uma caricatura grosseira do pensamento protestante, né? Nós acreditamos no que se chama de indefectibilidade da igreja ou indestrutibilidade da igreja, e é dessa forma que nós interpretamos as passagens que falam sobre a presença do Espírito Santo na igreja, ou, por exemplo, o fato de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, nada disso, a indestrutibilidade, a indefectibilidade da igreja não exige a infalibilidade da igreja. Você precisa fazer essas duas distinções, né? O fato de nós termos um Deus soberano, um Deus que controla a história, faz com que Deus possa sim garantir que sempre haja um remanescente fiel. Ou seja, Deus pode garantir que a igreja nunca deixe de existir sem necessariamente ter a presença de algum órgão magisterial infalível, né? Justamente por quê? Porque nós temos uma alta visão da providência e da soberania divina. Geralmente as pessoas que defendem essa necessidade lógica do magistério infalível, elas acabam incorrendo numa baixa visão da soberania divina. Elas acabam querendo limitar as formas como Deus poderia trabalhar, o que não é o caso, né? Então, a partir disso, eu acho que esse é um problema bastante grave para essas alegações católicas romanas. Então, meus amigos, nós chegamos às conclusões, né? No caso do senso propósito, a gente tem um paradoxo que é enfrentado pelos católicos romanos nesse ponto. Ou eles adotam o fideísmo ingênuo, aceitam tudo o que vier do magistério, é uma espécie de suicídio intelectual, ainda que seja muito claro que há uma ruptura, há uma contradição entre o presente e o passado. Você simplesmente fecha os olhos para tudo isso e apenas segue o magistério presente. Eu acredito que essa é a postura coerente com o que o catolicismo romano, com o paradigma da igreja romana. Como a gente viu, no fim do dia, a autoridade ela reside no magistério atual e não no magistério passado. Como o passado está sempre aberto a ser reinterpretado pelo magistério atual, é o magistério atual quem realmente determina finalmente o que deve ser crido. E essa é a postura que eu acho que um católico romano consistente, coerente, deveria adotar. Ou então você adota um paradigma protestante, né? O que seria o paradigma protestante? Obviamente que eu não estou falando que o Centro Dom Bosco é protestante, mas eles estão operando no paradigma protestante, que é justamente você dar aos fiéis, inclusive a leigos, né? É interessante notar isso na maior parte. Eu acredito que o Centro Dom Bosco é composto basicamente por leigos. Você dá a eles a capacidade de julgar o magistério presente à luz da Bíblia ou da tradição ou do magistério do passado. Ou seja, você pode resistir à autoridade do magistério atual com base no que essa mesma igreja já ensinou no passado, né? Só que, a partir disso, você acaba fazendo a mesma coisa que os reformadores fizeram no século XVI. O que nós tivemos no século XVI? Nós tivemos teólogos justamente olhando para a igreja daqueles dias, dizendo, olha, esta igreja não foi fiel às Escrituras. Esta igreja está corrompendo o Evangelho. E uma vez que ela corrompe o Evangelho, entre o Evangelho e a igreja, a gente fica com o Evangelho. Ou seja, a igreja não é a nossa autoridade final nessa controvérsia teológica. Eu gostaria também de aproveitar toda essa questão para fazer o argumento C.S. Lewis contra o catolicismo romano, né? Tem gente que até acha que o C.S. Lewis era católico, né? Na verdade, ele nunca foi, ele era bastante ecumênico, né? Ele tinha algumas ideias ali meio estranhas, mas ele era muito indagado justamente por que ele não se tornava católico romano, né? Principalmente porque ele tinha muitos amigos católicos, né? Como Tolkien, por exemplo.
E um dos argumentos que ele trouxe, ele falou, por exemplo, de dogmas que ele não conseguia concordar, porque ele achava que esses dogmas se desviavam do cristianismo primitivo. Mas o argumento que eu achei mais interessante foi justamente o argumento do cheque em branco. Ele disse justamente isso. Ele falou, para você aderir ao catolicismo romano, não basta você olhar para o passado e olhar para tudo que a igreja ensinou até então e dizer, realmente isso aqui me parece verdadeiro. Você precisa, na verdade, também concordar de antemão com tudo aquilo que a igreja vai ensinar. E isso é extremamente complicado, né? É por isso que ele usa essa analogia do cheque em branco. É como você dá um cheque em branco. Você diz para a igreja, olha, eu aceito tudo que você já ensinou e eu aceito também tudo aquilo que um dia você vai ensinar. É diferente, por exemplo, da nossa relação com a Escritura. A Escritura é um cânon fechado. A gente pode olhar para a Escritura e dizer, nós aderimos à palavra de Deus que está aqui exposta. Né? No caso católico romano, ele ainda precisa dizer antecipadamente que ele vai aderir a tudo que a igreja vai ensinar. E dado o que a gente vê atualmente, ou seja, esse processo de reinterpretação, esse processo de desenvolvimento da doutrina, eu acho que não é irrazoável dizer que daqui a algumas décadas ou alguns séculos, a Igreja Católica Romana provavelmente estará ensinando doutrinas que um católico romano hoje jamais concebeu que ela poderia ensinar. Da mesma forma que os papas do século XVI, por exemplo, jamais poderiam conceber um papa como o Papa Francisco. Né? Eu acho que ninguém tem alguma dúvida de que o Papa Francisco, né, se a gente teletransportasse o Papa Francisco para o século XVI, provavelmente ele seria morto em alguma fogueira. Então, e esse processo ainda tem prazo. Ele vai continuar acontecendo no futuro. Então você não tem como saber o que a Igreja Católica Romana vai ensinar no futuro. Por isso que eu acho que ninguém em boa consciência, pelo menos, né, de forma intelectualmente satisfatória, deve aderir a esse tipo de paradigma. Né? É um paradigma realmente que exige de você uma total submissão da consciência e, como nós já vimos ao longo aqui da nossa apresentação, isso é impossível. No fim do dia, todos nós dependemos do nosso tribunal da consciência para chegarmos àquilo que é a verdade. É isso, espero que gostem. Eu ainda preciso melhorar um pouco a didática, preciso melhorar um pouco a tecnologia aqui também, mas eu vou tentar manter uma certa constância na publicação de novos vídeos e vai bem coisa boa por aí. Né? Vou ver se eu consigo publicar vídeo pelo menos uma vez por semana. Como a minha proposta é trazer algo mais denso, né, não dá para ficar publicando com uma frequência maior do que essa. Mas, enfim, tem muito vídeo ainda sobre papado, sola escritura, dogmas marianos, enfim. Tem muita coisa que eu já abordei no meu blog que eu quero trazer aqui pro canal do YouTube. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, deem o like, se inscrevam, compartilhem com amigos que se interessam por esse tema, que realmente a gente precisa fortalecer o nosso trabalho apologético, principalmente em relação ao catolicismo romano. É isso, obrigado, fiquem na paz.